Hoje no Vovó Ajuda, século XX, nós vamos falar de um livro da década de 50, talvez até menos, gente. O livro ele não tem identificação de data, mas ele serviu para minha mãe na escola. Ele chama-se Joias Infantis. Esse livro, ele foi um dos primeiros que eu li quando estava sendo alfabetizada. Então ele já passou pela mão de todos os meus irmãos, meus filhos e meus netos. Você talvez estranhe um pouco a linguagem da leitura, né? Mas devemos nos lembrar, pelas histórias que tem aqui, provavelmente ele foi escrito realmente na década de 50, pós-guerra, né? Pós a Segunda Guerra. Então vamos conhecer o livro mais de perto. Então, essa daqui seria a capa, vocês notem, né? Tá bem assim, né? Danificada. Era mais... os livros eram feitos com um papel um pouco mais grosso, né? Do que agora. Agora tem livro que você pega, você enxerga seu dedo do outro lado. Então vamos lá então conhecer? Joias Infantis, Historietas Morais e Instrutivas, por Yolanda Aversa da Silva. Quarta edição, 118º milheiro. Casa Publicadora Brasileira, Santo André, EFSJ, São Paulo. Olha aqui os enfeitinhos da graça, gente, nas bordas. É claro que o livro ele está bem judiado, porque já passou por várias mãos, né? Olha lá, aqui, ó. Reservam-se todos os direitos de propriedade impresso no Brasil. Nós temos o índice, nós temos 23 historietas, que era como era chamado, né? E entre dessas aqui, eu vou escolher uma para ler para vocês e prestem atenção no tipo de escrita, de fala. Lembrando-se que é a década de 50 do nosso século XX. Então vamos lá. Já marquei a página, deixa eu ir direto a ela. Temos aqui, ó. A nova amiguinha. Heloísa chorou quando soube que Nilce ia embora. A amiguinha de tanto tempo ia se mudar. Você já sabe escrever, disse a mãe, e poderá responder as cartinhas que Nilce mandar. Assim, contarão uma à outra o que se passar com vocês e continuarão amigas. Quero que você não se esqueça de contar quem é que vai morar na nossa casa, Heloísa. Dizem que vem um casal com uma menina. Não me importo de brincar mais com alguém, já que você vai embora. Nem quero conhecer ninguém. Não se passou muito tempo e a antiga casa de Nilce foi ocupada por uma família estrangeira. A criança era muito branca, de cabelos bem loiros. Não falava português e tinha aspecto tristonho. Nunca poderei me acostumar com ela, mamãe, disse Heloísa. Nilce era tão alegre e essa está sempre triste. Também não fala uma palavra. Tenho que escrever a Nilce o quanto estou aborrecida. Pobrezinha, disse Dona Isaura. Ela veio da Europa e assistiu à guerra. Por isso tem um semblante triste. Ela precisa se distrair e você deve fazer isso, Heloísa. Mas como, mamãe, se ela não fala português? Assim mesmo. Vamos dar um jeito. No dia seguinte, atendendo a mãe, Heloísa passou pela casa da loirinha e, vendo-a pelos vãos da cerca, chamou-a com um gesto. A princípio, a estrangeirinha relutou um pouco, mas Heloísa mantinha um sorriso e segurava um gostoso doce, de maneira que se chegou devagarinho.
Heloísa entregou o doce e saiu correndo envergonhada. À noite, o pai de Heloísa, ao chegar, disse que falara com um vizinho estrangeiro. Ele falava muito pouco a nossa língua. Com dificuldade, conseguira sair da Europa com a família e possuía poucos bens. A menina chamava-se Irma. Que nome suave, disse Heloísa, que já começava a se interessar pela pequena. Apanhe a boneca e outros brinquedos e vá à casa de Irma brincar com ela, sugeriu Dona Isaura na manhã seguinte. À hora do almoço, Heloísa voltou contente. Imagine, mamãe, disse ela, brincarmos tão bem, só nos entendemos por sinais. Irma ria quando não podia entender. A mãe dela é boazinha e me deu isto. Dona Isaura pegou o que Heloísa lhe entregara e viu que era um lencinho ricamente bordado. Será que é a mãe de Irma que borda tão bem? Disse Dona Isaura ao marido nessa noite. Tenho amigas que procuram ansiosamente quem borde para elas, pois todas as bordadeiras da cidade estão muito ocupadas. Era a mãe de Irma quem bordava, e por intermédio de Dona Isaura recebeu muitas encomendas, e pôde ajudar o marido, que pouco podia ganhar, por desconhecer a língua da terra. Essa senhora ficou muito grata. Aos poucos, foi aprendendo a bela língua portuguesa. Irma aprendeu muito mais depressa e se tornou boa companheira de Heloísa. Na primeira resposta à carta de Nilce, Heloísa mencionou apenas uma estrangeirinha viera ocupar a casa. Na segunda, contou como brincava. Mas a terceira, tempos depois, começava assim. Querida Nilce, desejaria que você estivesse aqui para conhecer minha nova amiguinha. Ela é boa como você. Vocês notaram a linguagem, né? A maneira com que eram escritos os livros. E o que me encantava nessa história, principalmente, esse livro são 23 historietas, né, que eles falam. E o que me encantava era justamente essa amizade, essa recepção que nós brasileiros sempre fizemos com os estrangeiros. Vocês notem, a veio da Europa logo após a guerra, isso aconteceu muito, né? E o que me encantou, né, a amizade das meninas, porque quando eu li essa história aqui, eu tinha a idade dessas menininhas aqui, né? Fazendo amizade uma com as outras. E o que me encantou, que nem a mãe da Irma era bordadeira. Por quê? Porque era uma época em que os enxovais, tanto de bebê quanto o enxoval de casamento, eles tinham bordados. Né? Os bordados, eles eram ricamente bordados. Ricamente bordado, gente, significa caro. Tá? Ricamente bordados eram bordados lindíssimos, que eram feitos na época. Nós tínhamos que ter alguma coisa feito à mão bordada. E é claro que não são todas nós que temos esse dom de bordar. Então recebeu assim bastante encomenda, assim, era comum na época, né? E elas se comunicarem pelos sinais, que assim também eu achei assim super curioso, foi quando eu comecei a me interessar pela linguagem brasileira de sinais, que eu achava interessante. Aqui, claro que não era esse tipo de sinal, né? Era uma mímica que as meninas faziam, que uma conhecia a outra. Então é isso, gente. Esse livro, as historietas realmente são instrutivas, cada uma delas. Mas a leitura tem que ser feita lembrando que o livro é da década de 50, logo pós-guerra, Segunda Guerra. Interessante? Século XX. Tchau!